Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou o Rodrigo Marques, né, professor, coordenador da disciplina Matemática Financeira, dos cursos de administração, ofertado pela Rural, né, e do curso de administração pública, ofertado pela UF, né, lá do campus lá de Volta Redonda, ambos ofertados pelo consórcio CEDERJ. Né? Eu sou coordenador da disciplina Matemática Financeira em ambos os cursos, e eu sou professor efetivo da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né, lá no campus Seropédica. Eu sou do Departamento de Ciências Contábeis e Finanças e dou aula para os cursos presenciais de administração, economia, ciências contábeis, administração pública, né, e alguns alunos da matemática e das engenharias também vão fazer as disciplinas da área financeira com a gente. Nosso objetivo hoje aqui, dia 21 de fevereiro de 2024, é ter esse primeiro contato, né, com a disciplina, né, fazer, vamos dizer assim, uma espécie de aula inaugural desse primeiro semestre de 2024, primeiro para que vocês conheçam, né, quem está ali por trás, né, da plataforma, né, que às vezes a gente vê muitos estudantes, né, trazendo essa demanda, às vezes, de conhecer a equipe, né, de quem está gerenciando, e de conhecer vocês um pouco, né, de saber, né, de ter esse contato aí mais próximo aí de vocês, com vocês aí, para a gente ter aí melhor percurso de aprendizagem ao longo desse semestre letivo, tá? Nosso objetivo aqui é mais para trazer, né, trazer algumas questões aí importantes para vocês, né, e algumas dúvidas que vocês tiverem em relação à dinâmica da disciplina, né, ou qualquer outra questão aí inicial em relação à disciplina, tá? Então eu vou deixar aqui bem livre, tá? Vou estar aqui com o chat aqui acompanhando. Caso vocês queiram falar em algum momento, só levanta a mãozinha, abrir o microfone, ou então colocar aqui no chat, tá certo? Assim, para início de conversa, alguém tem alguma questão específica em relação, né? Lá na plataforma a gente tem lá na seção apresentação, a gente tem lá todos os materiais, então assim, acredito que o material mais importante ali da disciplina que a gente tem é o cronograma, né? O cronograma ele vai ter ali as regras do jogo, né? Ou seja, a gente vai ter ali o cronograma das atividades, né, por semana. Então, ali a gente tem os prazos de entrega das ADs, os prazos de entrega dos cursos de bonificação, as datas de realização das APs, né? Então, relembrando, né, a nossa disciplina de matemática financeira, as APs ela é uma disciplina do grupo 2 no domingo de manhã. Então, ela vai acontecer, as avaliações elas vão acontecer no segundo final de semana de provas, no domingo na parte da manhã, tá? Então, lá tem todas as datas de digitação das notas lá no Sistacad, tá? Porque esse processo ele não é automático, tá, gente? Então, assim, só lembrando, a disciplina, né? Por exemplo, você faz a AD ela vai, por exemplo, a Michelle está perguntando da AD está liberada. A AD está liberada, né? As questões ela está liberada desde o dia 5 de fevereiro, né? Da segunda-feira, e aí vocês terão 4 semanas para entregar a AD1, né? Cujo prazo é dia 3 de março, domingo, às 23h59, tá? Então, a dela já está lá na. Ah, legal, já começou a fazer. Isso aí, gente. Fazer a atividade lá, baixar, não deixar para a última hora, gente, não deixar, né, o conteúdo aí para a última hora. Então, ter essa preocupação, tá?
A Fabiana está perguntando da questão 5 da AD, algum exemplo parecido, tá? Aí eu vou pedir para que você, se tiver essa dúvida específica, colocar lá para a gente lá na sala de tutoria, tá? Porque o objetivo aqui, assim, basicamente não foi abordar assim, alguma questão da AD, tá? A gente vai trazer algumas formas aí que a gente pode trabalhar, né? Tanto para AD quanto para AP, mas a gente não trouxe nenhum exemplo aqui específico, né? Acho que nem vai dar tempo. Então, assim, a dela já começou, né? Ela já está em vigor. A gente recomenda para não deixar para a última hora, gente. Lembrando que os tutores, né? Principalmente o tutor à distância, ele tem até 24 horas para responder nos dias úteis, assim como, né, eu sempre estou supervisionando lá a sala de tutoria. Então, vamos evitar do tipo assim, a AD para entregar no dia 3 domingo, né? Então, assim, vai colocar, né? Ah, vou fazer de véspera, que eu só gosto de fazer as coisas de véspera, né? Então, vou imaginar que eu tenho um estudante que tenha essa preocupação, né? Tenha esse perfil. Não é nada contra. Se você gosta de estudar de véspera, fazer as coisas de véspera, beleza. Mas vou imaginar que você baixou, né? Ah, pô, esse sábado, dia 2, eu não tenho nada para fazer, não tenho nenhuma programação, vou fazer a minha AD. Sábado à noite, embalos de sábado à noite, né? E aí você vai pegar, vai baixar a AD e surgiu uma dúvida, gente. Vai surgir a dúvida. No sábado à noite, para colocar na sala de tutoria, infelizmente, nem o tutor nem eu a gente vai responder, né? A gente não monitora a plataforma nos finais de semana, né? Às vezes, né, nessa época das ADs, a gente até fica monitorando, mas a gente tem sempre essa preocupação. Por que eu estou falando isso? Final de semana passado, né? A entrega do curso bônus era até domingo, dia 18, né? Nós tivemos alguns estudantes com dificuldade no sábado, no domingo, em relação ao curso que é externo, né? E então, assim, a gente não tinha como resolver, não tinha como responder. Eu terminei, né, com o celular, né, com o e-mail no celular, terminei olhando, mas assim, não é garantido, tá? Então, assim, a gente sempre recomenda que faça isso ao longo da semana, né, das semanas úteis, tá? É... A gente não tem videoaula, né? Nessa disciplina não tem programação aqui de videoaula. E a tutoria que vocês vão ter, eu como coordenador de disciplina, eu faço essa aula inaugural. Na semana da AP1, eu faço normalmente eu faço uma aula também, parecida com essa, talvez assim de dúvidas, mas sob demanda. A gente não vai, de certa forma, explicar conceitos, né? Não vai fazer uma revisão. Da mesma forma, a P2, né? A questão das tutorias, vocês têm que ver com os tutores, né? Seja tutor à distância, né? A professora Patrícia no curso da Rural e o professor Leonardo no curso da UF, e os tutores presenciais nos respectivos polos, tá? Quanto à AD1, o Flávio falou que já enviou, né? Que em relação a prazo, está tudo lá no cronograma, né? Então, a, a data de entrega encerra dia 3, né, de março. Então, até lá, o pessoal vai fazendo as entregas. Na semana, a gente libera o gabarito para vocês verem onde vocês erraram. E ali, os tutores presenciais, que são as pessoas responsáveis por essa correção, eles vão começar a corrigir as avaliações, né? Assim como atribuir a nota da bonificação dos cursos, né? E depois, quando todos os tutores, né, tutores corrigirem as avaliações, eu, como coordenador de disciplina, tenho um prazo de digitação das notas no Sistacad. Ele não é automático, né? Então, o tutor corrigiu, sei lá, o tutor foi ligeiro, eu divulguei o gabarito na segunda-feira, dia 4, o tutor, sei lá, do polo Saquarema, que é o Wesley, que é normalmente quem entrega a correção rápido, corrige na segunda-feira. Aí não adianta colocar lá na sala de tutoria lá, falar assim, mas a minha nota não foi digitada no Sistacad. Tem que aguardar todos os tutores corrigirem, da mesma forma que vocês têm prazo
para entrega, a gente também tem os prazos, né? E na disciplina a gente sempre cumpre esses prazos. Então, por isso que a gente coloca lá no cronograma. Então, por exemplo, para responder aqui a pergunta do Flávio, deixa eu olhar aqui o cronograma da disciplina, que aí eu tenho uma resposta mais fidedigna aí para dar. Então, vamos lá. Pelo cronograma, né? Então, deixa eu abrir aqui o cronograma. Vou até colocar aqui para vocês, que é algo que vocês têm que estar sempre à mão aí de vocês. Vou colocar aqui. Espera aí. Ó, cronograma. Vamos lá. Então, tá aí o cronograma da disciplina, tá? Tá o cronograma. E aí, por exemplo, aqui, né? Esse aqui é o cronograma da Rural, né? Que é dividido em 11 aulas. O cronograma da UF ele é dividido em 7 aulas, tá? Mas o conteúdo praticamente é o mesmo, tá? Então, por exemplo, aqui se a gente olhar aqui, ó, o curso foi a entrega até domingo, dia 18/2. A AD1, a entrega é até o dia 3 de março. E a gente tem para colocar a nota da AD1 até o dia 16/3. Então, até o dia 16 de março, vocês têm aí, né, para entregarem a gente tem aí o prazo para fazer a digitação das notas, a correção e a digitação das notas lá no Sistacad, né? Então, qualquer situação dessa, a gente está sempre reportando ao... Então, deixa eu tirar aqui. A gente sempre vai se reportar lá ao cronograma lá da disciplina, tá? Lembrando que conteúdo da AD1, né? Os cursos da UF, o curso da UF são as aulas 1 e 2, né? Que vai contemplar aí a parte de juros e descontos simples, né? E também o pessoal da Rural, né? As aulas 1, 2 e 5, tá? Que vai contemplar, né? Porcentagem, juros simples e descontos simples. Apenas é a questão do material, que é a forma que é organizado, tá? Para ambos os cursos, a matéria da AP2, da AP1, desculpa, juros compostos, né? Então, para o pessoal da UF, são as aulas 3 e 4, tá? E o pessoal da Rural, as aulas 3, 4 e 6, tá? Porque em juros compostos, o material da Rural, ele é dividido em 3 aulas. Então, a gente tem a parte de juros compostos na aula 3, depois estudo das taxas, né? na aula 4, e desconto composto na aula 6, tá? Mas o conteúdo praticamente é o mesmo, tá? E aí, depois, para a AP2, aí tem lá, para a D2 e para a AP2, a gente tem o material lá, o conteúdo que vai ser aplicado nessas avaliações, tá? Alguma questão, alguma dúvida em relação a essa questão do conteúdo, das avaliações? Então, se alguém quiser, pode abrir o microfone ou colocar aqui no chat, tá? Professor, o senhor, nessa aula de hoje, o senhor vai falar alguma coisa sobre os conteúdos, de repente esclarecer algum ponto de dúvida, ou só mesmo a questão da formatação do curso, das datas? A gente tinha previsto trazer essa questão mais geral, tá? Até porque vocês têm os tutores, né? Os tutores que vão estar mais próximos de vocês em relação à questão de conteúdo, das avaliações e tal. Eu faço essa supervisão da equipe, mas eu trouxe um exemplo aqui, até mesmo para facilitar a visualização de vocês. Mais para frente eu vou colocar aqui na tela,
e aí fica mais fácil, né? Um exemplo tanto de juros simples quanto de desconto, tá? Que de repente pode facilitar o entendimento para vocês aí para fazer AD, tá? E vocês também terem um exemplo também de possível questão que possa cair na AP, tá? Um modelo, né? A gente trabalha aí com, por exemplo, já falando da AP, né? A gente trabalha com 10 questões, né? E 9 questões são de múltipla escolha, né? Em que a gente tem 5 alternativas, né? Em que vocês têm que, vocês vão marcar a alternativa, mas tem que ter o cálculo, tá? Se não tiver o cálculo, a questão ela não é atribuída, tá? Tem que lembrar, gente, que vocês estão no curso de graduação, né? A gente está no curso de graduação, a gente não está fazendo um concurso público, que você tem que marcar, se eu não sei, eu vou chutar. Às vezes você pode chutar, né? Não sei fazer aquela questão ali de equivalência de taxas, né? Então, aí você pega e marca lá a letra D. Ih, caramba, mas eu não botei o cálculo. Aí você olhou o gabarito e a letra D, né? E aí a questão não vai ser considerada, mesmo você tendo colocado a questão, né? Tendo a questão correta, mas tem que ter os cálculos. Isso vai estar nas orientações, tanto da prova quanto na plataforma, tá? Então, é uma questão aí para a gente pensar da mesma forma que na AD, né? Na AD as questões elas são abertas, então você tem que realmente fazer dessa forma. Respondendo a questão do Flávio, para as provas a gente vai ter as fórmulas, né? O que a gente vai ter são as fórmulas do material didático, então vocês já tem lá na plataforma as fórmulas que vão estar na prova, tá? Para que vocês possam aí, de certa forma, estudar. Quanto à questão, aproveitando a pergunta da Fabiana, pode usar calculadora científica, pode usar HP12C, pode usar a calculadora que vocês quiserem e tiverem à mão de vocês, mas tem que ser a calculadora. Não pode ser telefone celular, não pode ser tablet, não pode ser notebook, não pode ser nenhum outro tipo de mecanismo, né, de comunicação. Tá? Então, levar a calculadora mesmo, né? Pega emprestado ou compra se tiver. Tá? A calculadora HP12C é sempre uma pergunta que fica, né? A calculadora HP12C ela não é obrigatória, mas, de repente, quem quiser for trabalhar com essa área, a científica satisfaz tranquilamente. Né? O que a gente usa em matemática financeira? As 4 operações fundamentais, soma, subtração, multiplicação e divisão, potência e radiciação. Em alguns momentos, a gente pode usar o logaritmo. Né? Então, uma calculadora científica ela vai atender normalmente. A diferença da HP12C é que a HP12C ela tem os cálculos financeiros, então ela vai facilitar a gente nesse sentido. Tá? Então, se depois eu até já coloquei aqui no chat, mas depois eu mando para vocês. A gente tem um workshop de matemática da calculadora. É um workshop que eu fiz de 2 horas, né? E a gente gravou no YouTube, então tem como usar a calculadora. Vou até colocar aqui de novo. Deixa eu colocar aqui de novo, que aí vocês podem usar, né? Podem ir lá e ver direitinho como é que faz. Tá? Deixa eu colocar aqui o emulador da calculadora financeira também, tá? Para que vocês possam aí trabalhar. Então, não há obrigatoriedade, tá? Porque eu sei que é uma calculadora cara, né? Então, assim, para quem for trabalhar na área financeira, de repente... Olá, Deu uma pessoal, voltei. travada. Travou. É porque está chovendo a beça aqui em Campo Grande. Vocês conseguem me ver e me ouvir novamente?
Sim, sim. Beleza. Aonde eu parei de falar, gente? Só para vocês me pontuarem aí. Estava falando da calculadora, que de repente, se for trabalhar. Ah, sim, sim. Então, se alguém for trabalhar com a calculadora, de repente vale a pena. Agora, é, quem não for trabalhar com isso, por exemplo, o pessoal da UF só tem essa disciplina de finanças, vamos dizer assim. Tem finanças públicas, mas não são finanças empresariais. Mas o pessoal da Rural, que tem ainda fundamentos de finanças, gestão financeira, sistema financeiro, aí a questão aí de viabilizar, né? De repente ver essa possibilidade, tá? Em relação à AP, isso que eu ia falar agora, lembrei. A AP, a gente está no sistema de correção online. O que é essa correção online? Né? Não é prova online. Vocês vão fazer a prova normalmente nos polos, tá? As provas presenciais, e vocês vão receber a folha de questões e uma folha de respostas, tá? E aí vocês vão fazer a prova, tá? E aí uma coisa muito importante para que vocês lembrem. Vocês vão fazer a prova toda na folha de respostas, tá? Então, por mais que a prova ela tenha as questões de múltipla escolha, na folha de resposta você vai ter que botar lá o desenvolvimento e colocar a alternativa que você escolheu, tá? Então, daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês, tá? Então, se de repente, estou fazendo a questão lá de juros compostos, a questão que eu acho é a letra B. Então, você vai lá na folha de resposta, não vai colocar na folha de perguntas, vai colocar na folha de respostas o desenvolvimento, tá? E vai colocar lá a questão que você resolveu, né? Que você acha que está correta. O que vai acontecer? Vocês vão devolver as duas folhas. Essas folhas elas vão sair do polo, vão para o CEDERJ, para a Fundação CCERJ. Lá essas provas elas vão ser digitalizadas e elas vão ser disponibilizadas no sistema de correção online, onde vocês vão acessar pela secretaria virtual na plataforma, né? Então, quando a prova vocês fazem a prova no final de semana. Normalmente, ao longo da semana, mais para sexta-feira, vocês vão ter. Eles vão disponibilizar essas questões, a gente vai corrigir, então eu vou ter acesso à folha de questões de vocês, eu vou corrigir no próprio sistema, tá? E aí, quando o cronograma lá do sistema de correção liberar, vocês vão poder ter acesso a correção de vocês, né? Vão ter acesso à correção, é claro que nesse período vocês vão ter acesso ao gabarito, né, da prova, então vocês vão ter uma noção de que você acertou, onde você não acertou, né? E aí depois, quando eu corrigir as provas, dentro do sistema, vocês vão ter um período para olhar a nota e caso vocês estejam, né, não concordem com a nota, vocês podem fazer o pedido de revisão dentro do próprio sistema, tá? Então, isso depois a gente vai falar com mais calma quando estiver lá perto da AP, mas vai ser, pelo menos para a disciplina de matemática financeira, vai funcionar dessa forma, tá? Lembrando que a disciplina de matemática financeira, ano passado, ela foi piloto, tá? Em ambos os cursos, né? Primeiro na UF, depois na Rural. Funcionou bem, né? Mas a gente tem que ter esses cuidados aí em relação a essa questão aí da prova, tá? Deixa eu ver aqui algumas questões. Eu vi que a Francisca perguntou se a AD1 pode ser enviada em PDF. Pode, está lá nas orientações, lá no rodapézinho, pode ser PDF, pode ser JPG, né? A gente sempre recomenda que seja em PDF, até mesmo pelo tamanho do arquivo, né? Fica muito mais tranquilo, né? E a gente tem uma garantia de entrega, tá? Deixa eu lembrar. Em relação ao curso extra, né? O curso extra 1 já foi entregue. Então, Yasmin, a gente não vai ter uma aula de revisão, vai ser uma aula sob demanda. Então, a gente vai tirar uma horinha aqui na semana da prova, tá? Para
esclarecer alguma dúvida. Eu não vou revisar o conteúdo, tá? Então, não vou explicar o que é juro composto, desconto composto, não. Vocês vão tentar fazer algum exercício, né, ver alguma coisa, ou então eu posso mandar algum exercício para vocês tentarem fazer, mas revisão, aula mesmo, não. Fora, gente, deixa eu lembrar uma coisa importante para vocês. Matemática financeira é um conhecimento, é um conteúdo que vocês já viram, né? Pelo menos ele é um conteúdo, pelo menos da minha época, né? Que já está um pouco mais rodado, era a sexta série, né? Então a gente via lá porcentagem, regra de 3 simples composta, porcentagem, aí vinha com juros simples e juros compostos, né? Então, pelo menos o básico, a gente viu lá na sexta série, hoje sétimo ano, né? No ensino médio, dependendo do colégio, dependendo da modalidade, a gente também faz uma revisão de matemática financeira. E fora as questões no YouTube, né? A gente está orientando que vocês façam um curso de matemática financeira da Fundação Bradesco, apesar de ser um curso para bonificação para D2, eu já recomendo que vocês já façam, né? Porque lá tem um material, lá ele vai abordar esse conteúdo da AD1, que é juros simples, ele vai abordar o conteúdo da AP1, que é juros compostos, vai ensinar como utilizar a calculadora HP12C. Então, assim, apesar da entrega dele ser só lá no dia 28 de abril, junto com a D2, a gente recomenda que vocês façam desde já, né? Vocês têm a possibilidade de baixar o material didático desse curso, então vocês vão poder ali acompanhar essas questões, tá? Então fica a dica aí da questão da bonificação. A bonificação está lá também no cronograma, que ela vale até um ponto para D, né? Então, por exemplo, o curso 1, ele vale até um ponto para D1. E aí eu até coloquei num dos vídeos de apresentação da disciplina. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui que o Gilvando fez a AD e tirou 9, mas o Gilvando fez o curso. Então, ele vai ter 9 mais um do curso, 10. O Gilvando fez a AD, tirou 9, mas não fez o curso. Nota dele final, 9. O Gilvando, por algum motivo, não conseguiu entregar a AD. Não fez, dentro do prazo. Mas ele fez o curso. Qual é a nota dele final na AD1? 1. O Gilvando, não, por alguma contingência, não fez nem o curso e não fez nem a AD. Vai ficar com a nota 0. E aí vem a grande questão. O Gilvando tirou 10 na AD1, mas não fez o curso. Ele vai ficar com 10. Mas o Gilvando, como está estudando regularmente, certinho, fez o curso, fez a AD, tirou 10, fez o curso, teve um ponto, até um ponto, a bonificação, qual a nota dele final na AD? 10. Porque a nossa escala é de 0 a 10. E essa bonificação ela não serve nem para a próxima AD e nem para a AP, né? Então, é o que eu sempre brinco, né? Se o Gilvando fez a AD, tirou 10 e fez o curso, né? E ficou com 10, é aquela velha história que eu ouvia na época de criança, né? Não fez mais do que obrigação, né? É claro que essas questões elas vão mostrar, de certa forma, a participação, a frequência de vocês, né? Então, por exemplo, vamos imaginar que o Gilvando ele tenha tirado 10 na AD, fez o curso, mas ficou ali, né? Não conseguiu aproveitar aquela bonificação, mas fez o curso, mas por algum motivo, né, ele não foi bem na D2 ou nas APs, e aí lá no final ele ficou lá com média lá 5,9. Aí o Gilvando vai mandar um e-mail, professor, 5,9, não sei o quê. Aí tem aluno que fala assim, porque tem uma regra no CEDERJ que quando o aluno tira 5,5 tem que arredondar para 6. Isso é tudo caô, né?
Desculpa a expressão. Mas se o Gilvando fez lá o curso bônus 1, o curso bônus 2, aquele 5,9, talvez ele consiga se transformar para 6. É diferente de um estudante, que já aconteceu, de um estudante que às vezes fez as APs, aí ficou faltando um pouquinho a coisa, mas às vezes o estudante não fez AD, nenhuma das ADs, né? Porque a gente, claro, tem as contingências da vida, tá, gente? A gente sabe que com um monte de compromisso que a gente tem, né? Vocês, eu também como professor, lidando aí com as demandas familiares, afetivas, de trabalho. Então, às vezes, a gente deixa de fazer alguma coisa. Mas eu já tive perfil de estudante que, tipo assim, eu vou fazer só as provas, vou me garantir nas provas. Eu tinha um estudante do curso da UF, da Administração Pública, que ele era conhecido por não fazer as ADs. E aí, justamente, ele esbarrou comigo, né? E aí ele ficou lá, sei lá, com 5,7, mas o cara não tinha feito nenhuma AD. E, infelizmente, teve que ir para P3, tá? Então, há casos e casos, tá? Não estou falando aqui de indiscricionariedade aqui da decisão, mas a gente tem casos e casos, né? Vamos lá. Fabiana está falando que está enferrujada há 25 anos, né? A pausa de ensino médio para a faculdade. Tia da faculdade, não, vamos embora. Fabiana, aqui que eu recomendo que você faça, é até uma dica que eu dou para todos. Se reúnam, vão às tutorias juntos, é uma coisa que com a pandemia se perdeu um pouco, né? Então, assim, vão para os polos, né? Às vezes a gente encontra às vezes só no polo, na hora de fazer a prova. Então, assim, sinta-se acolhido, vocês têm um grupo, né? Tentem manter. E aí, com a pandemia, gente, a gente está tendo só aula inaugural online, né? Mas quando as aulas eram presenciais, antes da pandemia, eu fazia questão de ir nas aulas presenciais, nos polos, né, na aula inaugural, justamente fazer uma dinâmica para o pessoal ali se entrosar, né? Eu vinha muito aqui perto, aqui Campo Grande, Belford Roxo, Mesquita, né? Para o pessoal se entrosar, porque a gente sabe que o curso à distância ele tem essa particularidade, né? Então, assim, aproveita o momento que você vai para a tutoria da disciplina, vai pegar o material, já cria esses grupos, né? Às vezes, na hora de fazer a prova, por exemplo, acho que o Paulino falou que é do polo, né? Não, deixa eu lembrar, o Gilvando falou que é do polo, acho que Paracambi, e mora em Nilópolis, né? Então, por exemplo, na hora de fazer a prova, já tem um grupo ali de carona, de ir junto, de estudar. Então, assim, tentem se buscar, e aí para tirar esse sentimento de falta de pertencimento, né? A gente sabe que, às vezes, né, a gente tem que lembrar isso também para vocês, né? O Gilvando é do polo Paracambi, o Gilvando ele é aluno UF, é estudante da Universidade Federal Fluminense, tá? Quem é do curso da Rural, vocês são alunos da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, não é do polo tal nem do polo tal. Do polo tal é o vínculo que vocês têm. Vocês não são alunos do CEDERJ, o CEDERJ é só o consórcio. Vocês são aluno rural, vocês são alunos UF, tá? Então, assim, vamos tentar aí ter essa questão. A Laís está falando, Fabiana, não se sinta mal, vamos permitir essa oportunidade, gente. É sempre tempo aí da gente trabalhar. Deixa eu só, antes de passar a palavra para a Laís, a Milena perguntou, não, só vale ponto se entregar dentro do prazo, né? Se perder o prazo, tranquilo, mas a aprendizagem ela continua. Então, por exemplo, o curso de educação financeira, você fez super válido, né? Não entregou no prazo, perdeu a bonificação. Mas o conhecimento que você tem, tranquilo. Por isso que eu pedi que vocês fizessem o curso de educação financeira, para vocês perceberem a aplicabilidade do conhecimento da matemática financeira. Tá? Professor, deixa eu passar para... Oi, fala, Giovana. Só fazer aí uma adendo aí, que o senhor falou do curso de educação financeira. Eu gostei muito do curso, achei super interessante e você consegue ali identificar o teu perfil, descobrir que o meu perfil é poupador, não sou um investidor, sou um poupador. E ali é muito bacana, eu gostei. Que bom. A gente já consegue ali
até mesmo facilitar, né? Ajuda nessa questão aí do perfil, né? E eu vou te dizer, vou lançar aqui uma pergunta aqui, né? A gente tem três, antes de eu passar a palavra para a gente tem três perfis. O endividado, né? Assim, segundo aquele curso, a gente pode ampliar isso mais. Mas a gente tem a pessoa endividada, o poupador e o investidor. Para vocês, qual é o que é mais crítico desses três? Aquele que se endivida, né? O endividado, É né? endividado. Parece ser um endividado, mas muitas das vezes é o poupador que é mais complicado. Sabe por quê? Porque o endividado, quando ele consegue tomar consciência da situação, quando ele pega, aliás, o que ele ganha, o que ele gasta, né? Claro, o endividado, a gente tem dois perfis diferentes. Tem o endividado, que é aquele que não quero nem saber, falar de dinheiro, não, está devendo todo mundo, mas não quer nem saber, né? E a gente tem esse perfil do endividado, é aquele que nem sabe nem quanto que ele está devendo, quem ele está devendo, tal. Literalmente, Mas o vivendo e endividado é aquele luxando. vivendo e luxando, isso aí, Yasmin. Mas a gente tem o endividado, que é aquele que, por exemplo, pega ali o quanto que ele ganha, quanto que ele gasta, que é a proposta do curso, e ele olha e fala: caraca, tem um déficit aqui. O que ele vai fazer? Ele vai começar a buscar outras alternativas. Foi até o que eu falei lá na reportagem, né? Vocês olharem lá a reportagem que lá está na plataforma, no fórum de apresentação, a gente vem trazendo essa questão, né? Agora, o problema é o poupador. O poupador é aquele que normalmente, principalmente quem está no 0 a 0. Vai imaginar que o Gilvando ganhe 10 mil e gaste 10 mil. Está ali no 0 a 0, então ele não vai sair daquele lugar comum, né? Então, às vezes, o endividado ele ganha aquela propulsão, né? E o investidor é aquele que já tem ali alguma coisa que ele já consegue investir, né? Muita gente aqui falando a questão do endividado, né? A Laís ratificando o que a Yasmin falou do devendo e luxando, e a Milena trouxe a questão do poupador que pode virar um mão de vaca, né? E aí a gente traz a questão desse curso que é interessante, que é a questão da sustentabilidade, né? A gente tem que ter ali o quê? Qualidade de vida. Não vale a pena eu ficar ali, né? Querendo nadar do Rio até Niterói com um sorrisal na mão sem dissolver, né? Com a mãozinha fechada, e não ter qualidade de vida, né? É aquela pessoa que, claro, a gente tem que saber os nossos limites, tá? Mas também a gente não pode abrir mão aí a gente não pode abrir mão também da qualidade de vida, né? O poupador pode entrar numa zona de conforto e não conseguir essa propulsão. Exatamente, Laís. Antes do carnaval, eu participei de um treinamento em São Paulo, né, lá na Bolsa de Valores, né, em parceria com a CVM, que é a Comissão de Valores Imobiliários, e a Planejar, um curso de planejamento financeiro pessoal. E a gente exatamente debateu essa questão do poupador, que é o poupador, não. Normalmente, quando eu falo assim, é o 0 a 0, né? O que fica ali, que é o que ganha e o que gasta, né? Aquele que ganha para fechar conta, né? Então, às vezes, é aquele cara que fica ali na zona de conforto. Aí o problema, muitas das vezes, é a reserva de emergência, né? Porque aquele que fica no 0 a 0, beleza. Mas vamos imaginar que, né, agora a gente aí nessa onda aí das viroses, vamos imaginar que eu tenho uma sinusite, né? Ou tenho uma pneumonia, preciso comprar um antibiótico que não é baratinho, né? E aí, o que acontece? Você é aquele poupador que fica no 0 a 0, mas às vezes você não tem uma reserva de emergência. E aí você vai passar por uma questão do endividado, né? Então, a gente tem que estar ali sempre pensando nessas possibilidades, né? O Paulino falou, essa linha de raciocínio remete, né, que nem dívida nem sempre é um problema, exatamente, né? Ela pode ser um passo para um negócio maior, mas é uma dívida, né? Que isso aí pode ser até papo aí para alguma atividade que a gente possa fazer. A gente tem que lembrar que tem um conceito de finanças chamado alavancagem, né? Que a gente se endivida para conseguir um resultado maior. E a dívida, às vezes, é interessante quando você vai comprar um bem durável, por exemplo, né? Você vai comprar um carro, vai comprar um imóvel, né? E você precisa entrar no financiamento. Ok.
Isso é uma questão. Uma questão diferente é, por exemplo, eu tenho um cartão de uma determinada rede de supermercados que ele me dá a possibilidade de desconto na hora de eu abastecer, desconto de 10 centavos, 20 centavos, se eu pagar com esse cartão, e me dá a possibilidade de eu pagar no rotativo ou 70 dias. Cara, 70 dias é a maior furada. Por quê? Combustível, compra do mês. Gente, parcelar a compra do mês é a pior furada do mundo. Por quê? Porque é um gasto que você tem recorrente. Então não adianta nada. Você parcelar, você só vai jogar ali para frente. Né? Então, vou fazer a compra do mês hoje, dia 21 de fevereiro, e vou jogar para 70 dias. Né? Então, eu vou pagar essa compra só final de abril, início de maio. Lembrando que em março eu vou ter que fazer compra de novo. Então, é alguma coisa aí para a gente pensar. Né? O Gilvão está falando que é cliente Bradesco, coloca o dinheiro na poupança, né? Perfil ultraconservador. E aí, assim, só para não me alongar nessa questão, a gente pode até marcar alguma atividade relacionada a isso. Nos aplicativos de banco, né, das instituições financeiras e nas corretoras, a gente tem um questionário chamado API, Análise do Perfil do Investidor. E aí você vai responder uma série de perguntas, tá, para ver qual é o teu perfil mais adequado em relação aos investimentos. Tá? Então, você pode ser considerado um perfil mais conservador, né, um perfil mais moderado, um perfil mais agressivo, né, um perfil mais arrojado, e aí depende. Né? Então, eu, como planejador financeiro, não posso chegar para o Gilvando, que é ultra conservador, e sugerir para ele um produto de renda variável, por exemplo, ações. Né? É totalmente diferente do objetivo. Tá? Mas aí, isso é papo aí para uma outra conversa. Tá? Laís tinha levantado a mão, você ainda quer perguntar ou a gente esclareceu? Oi, professor, boa noite, colegas. Boa noite. Eu queria falar assim, por favor, professor. Sim, por primeiro, favor. prazer em conhecê-lo, gostei muito de ter uma aula inaugural com você. Sim. Já conheci o seu projeto da educação financeira para todos, sim. Muito legal. Uhum. Queria dizer, até para a nossa colega que colocou essa situação, de que no semestre passado, em Contabilidade 1, um dos alunos tomou a frente de fazer uma videochamada dessas, né? Então, cada um contribuiu um pouquinho. Foi um grupo de estudos online que nós fizemos, né? Então, um resolvia a questão 2, o outro resolvia 3, funcionou muito Sim. bem. Foi muito bacana. A gente tem que usar essas ferramentas também, né? Já que nem sempre Sim. todo mundo vai poder se deslocar até os polos. Também faço parte do perfil aí dos poupadores, mas querendo aprender a ser investidora. Muito bom, muito bom. Eu estou gostando muito da matéria. O curso, esse primeiro curso da Fundação Bradesco, eu fiz com o meu filho de 11 anos do lado e ele também adorou fazer. Ficou super contente ele. A gente tem muitas dificuldades, assim, realmente na faculdade. Eu também trabalho o dia inteiro, tenho 2 filhos, cada um com CID, um montão de problemas, avós doentes, mas a gente não pode perder essa oportunidade hoje de estar fazendo essa faculdade, né? Semipresencial, mais EAD do que semipresencial, né? E dizer assim que um caso de sucesso que eu tive, só como exemplo, eu comecei a minha graduação há 10 anos atrás, há 12 anos atrás no IFRJ, e por motivos variáveis da vida e escolhas pessoais, eu tive que interromper, não consegui concluir, só faltava entregar o TCC. E uma amiga que também começou comigo, e ela era tida como a tiazona da faculdade, porque ela já tinha filho, porque ela já estava afastada há mais de 10 anos e tal, ela se sentia super deslocada. Mas a gente teve um acolhimento muito grande e ela conseguiu e concluiu a graduação. Ano passado, eu estive assistindo a defesa dela do doutorado. Então... não se sintam mal, a gente vai passar por muitos desafios, mas a gente tem que se apoiar, porque nós somos esse primeiro elo, né, de ver quais são as dificuldades ali do dia a dia, de se reconhecer. Então, eu me coloco sempre à disposição dos colegas nos grupos para a gente tentar e fazer essa interlocução. Estou como representante dos alunos no ICSA,
né, no acadêmico gestor da informação. Então, assim, não desistam, vamos nos apoiar e a coisa vai dar certo, porque a gente tem um professor também muito interessado e muito proativo. Ah, muito bem. Obrigado aí pelo seu depoimento, Laís. Uma coisa importante, né? Várias coisas que a Laís trouxe aí importantes, poderia falar aí bastante tempo. A primeira é a questão da educação financeira para as crianças, né? Que a educação financeira é algo importante aí para todas as idades, né? Desde o bebê, né? Eu num trabalho voluntário, numa denominação religiosa, eu trabalho com os bebês e desde lá eu já consigo falar de educação financeira, com a linguagem específica para aquela criança. Eu não vou falar como investir uma criança de 6 anos, né? Mas eu falar que tem que fechar a água da torneira, tem que fechar a torneira, apagar a luz, né? Isso já é educação financeira. E à medida que a criança ela vai evoluindo, você vai podendo introduzir ali aqueles determinados conceitos. Então, muito legal, Laís, ter trazido essa experiência com o filho. E o pessoal aqui está trazendo aqui, né, algumas questões aqui no chat, né, dessa questão da experiência, de você ter compartilhado. Nós somos privilegiados, né, ainda, pensando no Brasil, né, quem faz um curso de graduação ainda é um privilegiado, comparado aí à questão da população. Ainda um curso de graduação numa universidade pública gratuita de qualidade, né, que é a Rural, que é a UF, né, são instituições aí que têm um peso aí muito importante. Falando na Rural, né, eu sou ruralino de formação, fiz graduação, fiz mestrado, estou fazendo doutorado na casa, né, faço doutorado em educação. Então, assim, nosso curso de administração é um curso, né, super tradicional, é um curso da década de 70, já foi conceito máximo no Provão, né, o presencial, a gente já foi conceito máximo também no ENAGE, né, hoje a gente está com conceito 4, né, em questão da pandemia, então, assim, a gente tem que valorizar essa questão. Lá na UF, né, o curso de administração pública também é um curso super valorizado, também é um curso um pouco mais recente, né, o semipresencial, mas eu participei, né, antes de eu trabalhar na Rural como professor efetivo, eu era lá da UF de Volta Redonda. Então, eu trabalhei na implantação desse curso, estou desde o início, né? Então, aproveitar essa oportunidade. Uma última questão, né? Assim, a gente tem uma série de motivos que são importantes, mas muitos de nós, às vezes, a gente é o primeiro ou a primeira da família que consegue concluir a graduação, né? E aproveitando aí o exemplo aí da amiga da Laís, né, que está fazendo doutorado, gente, a graduação é apenas o primeiro passo, né? Tem aquele meme que fala assim, eu falo ou vocês falam, né? Gente, fazer a graduação é apenas o primeiro passo, né? De você se profissionalizar numa determinada área, para que você consiga aí se especializar, consiga ingressar aí no curso de pós-graduação e também, né, na formação de cidadãos. A gente está aqui justamente para isso, né? Por isso que a gente faz a gente tem essa preocupação de vir aqui conversar com vocês, né? Então, justamente para conhecer, saber dessas demandas, né? A gente sabe que não é fácil, né? A gente tem uma série de demandas aí, mas que a gente vai conseguir aí alcançar, tá? Com bom grado, tá? Deixa eu ver o que faltou mais da gente falar. Vamos trazer aqui alguns exemplos, tá? Para a gente... falando a questão dos grupos, né? Se vocês quiserem, de repente, criarem um grupo, né? De repente, se vocês quiserem que a gente divulgue só naquele polo, pode me mandar uma mensagem, né? Lá via a plataforma, colocar lá, professor, cria um grupo lá dos alunos lá do Polo Petrópolis. Aí o que eu faço? Mando um e-mail só para aqueles alunos lá do Polo de Petrópolis, e assim vai. Mas aí fica a questão de vocês, ou então vocês mesmos fazem essa interação aí entre vocês, tá? Quero trazer aqui para a gente mais alguma questão, gente, porque eu queria trazer aqui
uns exemplos aqui de questões aqui de juros simples e de desconto. Tá? Alguém tem alguma questão em relação ao que a gente tratou até agora? Ou alguma coisa que não tenha ficado clara lá na plataforma? E a gente tem mais uns minutinhos aí. Então, vou seguir aqui. Se quiserem, só colocar aqui no chat. Vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês uma questão. Deixa eu colocar aqui. Não sei se vai ficar muito pequeno. Vamos lá. Vocês conseguem enxergar aí a questão? Me dê um retorno aí. Beleza. Sim, dá para ver. Tranquilo. Então, vamos lá. Essa aí é uma questão de juros simples. Tá? Em 1º de março de X0, tá? Uma prefeitura toma um empréstimo com valor inicial de 100 mil e taxa de juros de 10% ao ano para ser pago integralmente, de uma só vez, em 5 anos, ao final da operação. Qual o valor do pagamento no final do empréstimo, caso a taxa esteja em juros simples? Tá? Então, o formato dessa questão tem 5 alternativas, né? Da letra A à letra E. Então, o formato de uma questão da AP é um formato bem parecido com essa, sim. Tá? E aí, o que a gente tem aqui? Né? Uma coisa que eu sempre recomendo é a gente fazer o que a gente chama de diagrama do fluxo de caixa, né? Para que a gente consiga, visualmente, através de um desenho, ver o que a questão pede. Então, vamos lá. Uma prefeitura ela toma um empréstimo com valor inicial de 100 mil. Né? Então, já tem ali um valor inicial, né, que é dado. Então, qualquer valor inicial a gente vai chamar de valor presente ou capital. Né? Então, valor inicial, o valor que a prefeitura está tomando. Né? Lembrando que se a prefeitura está tomando, né? Lembra do método das partidas dobradas, lá da contabilidade? Né? Então, para a prefeitura está entrando 100 mil, mas para o banco, né, para a instituição financeira, está saindo os 100 mil. Então, da onde vem esses 100 mil que estão entrando na prefeitura? Do dinheiro lá que é a instituição financeira. Diferente, é a mesma coisa, por exemplo, se ao invés de fosse uma prefeitura, fosse Rodrigo toma um empréstimo da Laís no valor de R$100. Então, para o Rodrigo, estaria entrando esse recurso e para a Laís vai estar saindo esse recurso. Vocês vão conseguir entender melhor quando eu mostrar o desenho mais abaixo. Outra coisa importante e taxa de juros de 10% ao ano. Então, tem uma taxa de juros aqui de 10% ao ano, que é a taxa de juros daquela operação, que vai ser pago integralmente. Então, eu peguei o dinheiro e vou pagar tudo lá no final. Então, eu vou pagar o valor que eu peguei emprestado mais os juros. Né? Então, o montante, né, que é o valor que eu vou pagar lá no final. Então, a questão ela quer o montante, que vai ser o quê? O capital de 100 mil mais os juros. Ele vai ser pago integralmente em 5 anos. Então, também preciso o quê? Do tempo. Eu preciso do tempo ao final da operação. Então, é uma situação o quê? Que você pegou um dinheiro emprestado, é o que a gente chama de montante único, né? É o valor único, a operação única. Você vai devolver tudo no final. Então, é perguntado qual o valor do pagamento, montante, no final do empréstimo, caso a taxa esteja em juros simples. Tá? Então, essas são as principais informações da questão. Vou subir aqui e a gente vai ter uma sugestão de resposta. Então, se vocês olharem o diagrama do fluxo de caixa, é esse diagrama que está à direita aí de vocês. Né? Então, o que a gente tem aí? O que é o diagrama de fluxo de caixa? É um diagrama onde eu vou ter seta para cima quando entra recurso, seta para baixo quando sai recurso. Então, a gente está vendo aqui o diagrama,
Aí eu faço a pergunta para vocês. A gente está fazendo esse diagrama do ponto de vista da prefeitura, que está tomando um empréstimo, ou do ponto de vista da instituição financeira, que seria o banco, que está concedendo o empréstimo? De qual ponto de vista que a gente está vendo essa situação? De quem tomou empréstimo. De quem tomou o empréstimo, né, Gilvando? Exatamente, do caso da prefeitura. Porque no tempo zero está entrando 100 mil, que é o capital, que a gente também chama de valor presente. O que vai acontecer? No final do período, ou seja, no final do N, que é igual a 5 anos, a gente vai ter um montante, que é quem a gente vai devolver, né, que a gente também chama de valor futuro. Vai ser aplicado, aí que está aí no meio, uma taxa de juros de 10% ao ano, para que a gente consiga achar os juros, porque os juros é o valor que junto ao capital vai se transformar no montante. Tá? Então, eu posso fazer isso de duas formas. Né? Eu posso fazer isso. Eu vou começar pela fórmula de baixo. Tá aqui, ó, essa parte aqui de baixo, que eu estou marcando aqui. Então, o que a gente faz? A gente vai usar a fórmula o quê? Essa fórmula aqui dos juros. Né? Lembrando que, como é que a gente calcula os juros? Eu tenho uma base de cálculo, que é 100 mil, que é o capital. Eu vou multiplicar pela taxa de juros, que é 10%. Como a gente, na fórmula, a gente trabalha com decimal, então vai ser 0,10, né? E aí eu tenho, beleza, aí eu tenho 100 mil vezes 0,10, que seria 10 mil reais. Isso por um mês. Só que eu estou trabalhando com 5 meses, então tem que multiplicar por 5. Então vai dar 50 mil. Então, os juros é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. Ou seja, o meu montante no final vai ser os 100 mil, que é o capital, mais os 50 que eu acabei de calcular, que vai dar 150 mil. Tá? Ou eu posso fazer direto para achar o montante com a fórmula de cima. A fórmula de cima é montante é igual ao capital vezes, abre parênteses, 1 mais a taxa, que é o I, vezes o N. Então, o que eu vou substituir aqui? Quem é o capital? 100 mil, está aqui, vezes. Aí vamos ver aqui o parêntese, que é uma questão importante. Vezes 1 mais 0,10 vezes 5. Tá? Então, o que a gente tem que fazer aí? Resolver o que está dentro do parêntese. Dentro do parênteses, eu tenho uma soma e uma multiplicação. Eu vou ter que resolver a multiplicação primeiro. Então, vai ser 0,10 vezes 5, 0,5, mais 1, 1,5. Então, vai ficar 100 mil vezes 1,5, que vai dar 150 mil. Tá? Que é a resposta final, que é igual à forma que a gente calculou embaixo. Tá? O Gilvando tinha aberto o microfone, você queria perguntar alguma coisa? Professor, eu dei uma olhada na unidade 1 e na unidade 2. Em relação a essa fórmula que o senhor colocou aí em cima, M é igual a capital vezes o que está entre parênteses, né? Eu lendo o livro na plataforma, aqui pelo computador, eu não tinha conseguido visualizar da onde surgiu um, porque normalmente quando eu coloco a fórmula vem explicação, ó, aqui é por causa disso, aqui o C é o capital, o I é a taxa, o N é o tempo, mas nessa fórmula aqui de cima apareceu um, falei, cara, de onde veio esse número 1 aí? Eu não entendi. Não sei. Aí assim, não é o caso aqui, assim, lá no material ele vai estar explicando como é que chegou, né? Porque, na verdade, a fórmula de cima, essa que está no retângulo, ela é um desdobramento disso aqui. Né? Então, a gente sabe, eu vou escrever aqui, ó, montante é igual a capital mais juros, certo? Perfeito. Montante é igual a capital mais quem? Como é que a gente calculou os juros? Foi a fórmula de baixo. Capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? Uhum. O que eu vou fazer? O C está nas duas parcelas, então eu posso colocar ele em evidência. Então vai ficar C
Aí eu posso abrir o parênteses. Aí eu vou fazer uma divisão. Então, vou pegar a primeira parcela. C dividido por C. 1 mais C vezes I vezes N dividido por C, daí vezes N. Tá? E aí eu tenho a fórmula de cima. Tá? Então, esse aí é um desdobramento da fórmula de cima. Que no material tem lá a... Você é da UF, né? Isso, UF. Então, lá acredito que lá no material tenha lá Eu acho que de repente eu não tem tinha lá como é que conseguido chegou nessa acompanhar fórmula. o raciocínio que agora ficou mais claro. Então Obrigado, a gente. Beleza. Então, assim, a gente pode fazer tanto de uma forma como da outra, tá? Para achar esse mesmo resultado, tá? Vamos lá. Pode, ou Fabiana, pode tanto de uma forma como da outra. É a forma que ficar mais fácil, né, para vocês olharem, tá? Então, a resposta aqui, nossa final, é 150 mil. Tá? Deixa eu colocar aqui, 150 mil, né? Que era, no caso aqui, a letra C. Tá? A diferença, eu vou aproveitar aqui já o embalo, tá? Eu vou aproveitar o embalo aqui. Não, vou deixar para falar de juros compostos depois. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui a outra questão. Essa aqui é uma questão que foi até alguém perguntou lá na sala de tutorias, que foi na Rural, perguntou a questão dos descontos, né? A aula vai ficar gravada, Adna, pode deixar, a gente depois vai disponibilizar lá o link para vocês. De repente eu subo no YouTube, aí disponibilizo o link para vocês no YouTube, tá? Não vai ser de imediato, tá? Porque o vídeo precisa de um período aí de processamento, tá? Mas vamos colocar aqui essa questão aqui de desconto. Deixa eu chegar aqui mais um pouquinho. Deixa eu subir aqui. Vamos lá. Vou subir aqui para não confundir vocês. Vamos lá. O que diz essa questão aqui? Tá? Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat. Não, está ok. Vamos lá. O que diz essa questão aqui? Uma loja procurou um banco para descontar uma nota promissória. O que é uma nota promissória? Né? A nota promissória, quando você... Aqui pode ser uma nota promissória, pode ser um cheque, né? Pode ser a maquininha que você coloca, né, que você faz antecipação de recebíveis, né? Então você vende na maquininha, né? A maquininha normalmente, né? Quem trabalha com maquininha aí, depois me fala aqui no chat quanto tempo que vocês demoram para receber. Dependendo da administradora, às vezes é 30 dias, né? E aí, às vezes, você não quer ficar esperando os 30 dias para receber, você precisa do recurso hoje, né? Por exemplo, eu vendo algo aqui para Yasmin, né? Que gosta de, como que é? Viver e luxar, vendo lá, né? Ela pela foto aqui está bem maquiada, provavelmente gosta de uma maquiagem. Vendo a maquiagem para ela faz o pagamento no cartão e aí, sei lá, R$100, né? Que eu só vou receber daqui a 30 dias, né? Mas vou imaginar que eu preciso desse recurso agora. Então, eu posso fazer o que a gente chama de antecipação de recebíveis, né? Isso a gente faz com cartão, mas ao invés, né? Eu sou dessa época, né? Eu comprei muito a prazo com cheque, né? Teve uma loja de sapato aí famosa aqui no Rio de Janeiro que às vezes você comprava final de ano, né? Comprava lá, passava lá 5 cheques, né? Pré-datados. Pode ser a nota promissória, que é um documento que você,
quando você faz compra a prazo, né? Que você pode descontar essa nota promissória. Né? A Fabiana está falando que é desse tempo, a Barba Branca entrega a gente, né? Então, tem essa questão, né? E aí, gente, o que acontece? Uma loja, então eu procurei um banco para descontar a nota promissória no valor nominal de R$ 5.000, com vencimento daqui a 6 meses. Então, sei lá, vendi um celular, né? Vendi aquele celular da maçãzinha, né? Vendi, por exemplo, vendi aqui para o Gilvando, né? Aquele celular da maçãzinha de R$ 5.000. E aí ele assinou para mim uma nota promissória que vai me pagar esses R$ 5.000 daqui a 6 meses. Só que eu preciso desse recurso hoje, tá? E aí eu vou receber os 5.000 hoje, querendo antecipação? Não, porque a gente tem juros, né? Que a matemática financeira ela gira porque é o valor do dinheiro no tempo, né? Então, R$ 5.000 daqui a 6 meses não é R$ 5.000 hoje. Da mesma forma que R$ 100 hoje não é R$ 100 daqui a um mês, né? Você pega R$ 100, né? O Gilvando falou que é cliente de um determinado banco. Ele deixa lá na poupança, ele vai render 0,5 ao mês. Então, se o Gilvando deixa R$ 100, não usa, deixa aquilo ali na poupança, no mês seguinte ele vai ter R$ 100,50, né? Então, o dinheiro no tempo ele vai tendo essa questão, né? Então, o desconto é a operação inversa dos juros. Eu tenho um valor que eu tenho lá na frente, o valor presente, o valor futuro, que a gente chama também de valor nominal, que é o valor do documento, o valor da nota promissória, o valor do cheque, o valor da venda que você fez na maquininha que você quer antecipar. Então, você vai pegar um valor que está lá na frente e vai trazer para o tempo presente, né? E aí, voltando aqui à situação, qual o valor recebido pela loja e o desconto ao saber que o banco cobra uma taxa de desconto de 2% ao mês, né? E aí tem duas situações. A gente tem que lembrar que a gente tem o que a gente chama de desconto comercial, tá? Que é o mais utilizado, tá? Nos juros simples. O desconto comercial, que também é chamado de por dentro ou por fora? O desconto comercial. Vamos ver se vocês estudaram. E a gente tem o por fora e tem o por dentro. O comercial é o por dentro ou é o por fora? Vou chutar por fora. Por fora, né? O comercial é o desconto por fora. Qual é a grande característica dele? A taxa de desconto ela vai incidir sobre o valor do documento, né? O valor nominal. Então, eu vou colocar aqui para vocês, né, que uma das questões da AD ela vai estar contemplando essa questão, né, que é o quê? Vamos pegar lá o nosso fluxo. Tempo zero, vamos voltar lá no valor futuro. Eu tenho uma nota promissória lá de R$ 5.000, uma nota promissória de 5.000, que é o valor futuro. A minha taxa de desconto é 2%, né, ao mês. O meu período é um semestre, e aí a gente tem que lembrar que o prazo, o tempo tem que estar no mesmo período da taxa. E aí, o que a gente sempre recomenda? Que você faça a alteração no tempo. Então, se a taxa é dada de 2% ao mês, deixa ela quietinha, não mexe nela, tá? Em juros simples não vai ter diferença porque tem uma proporcionalidade. Mas em juros compostos eu não posso simplesmente pegar essa taxa e multiplicar ou dividir pela aquela razão do tipo assim, um ano tem 12 meses, né? Então, se eu quiser transformar essa taxa de 2% ao mês para ano, é só multiplicar por 12, né? Então, em juros simples eu consigo fazer isso, em juros compostos eu não consigo fazer, tá? Então, por exemplo, se o tempo é dado em semestre, transforma. Um semestre tem quantos meses? 6 meses. Então, o que está ali? N igual a 6 meses, a minha taxa é de 2% ao mês, e aí eu quero descobrir quanto que eu vou ganhar hoje, que é o que a gente chama de valor presente, tá?
E aí, como é que eu faço o cálculo? Né? Não está aqui, mas como é que eu poderia fazer o cálculo do desconto? O desconto, que eu vou até anotar aqui, ele vai ser quem é a base de cálculo? Vai ser o valor nominal, que eu vou chamar aqui de FV, ou pode ser de N, tá? Tanto faz, vou até botar aqui entre parênteses. A taxa de juros ela vai incidir sobre esse valor. Então, se eu pegar aqui o valor da nota 5.000, eu vou multiplicar por 0,02, que vai dar R$100, tá? Só que eu vou fazer isso durante 6 meses, né? Que é o meu tempo. Então, vou ter que multiplicar por 6. E aí eu tenho 5.000 vezes 0,02, 100 vezes 100, 600. Gente, ó, uma coisa importante, 600 é valor em dinheiro com 00, não é só 600. Isso aqui não é dinheiro. Dinheiro é isso aqui, tá? Com 2 casas decimais. E aí, o que vai acontecer? Esse é o valor que foi descontado, ou seja, o fato de eu simplesmente antecipar esse recebimento, eu vou ter um desconto de R$600. Então, no final, o meu valor presente, né, ou o meu valor atual, que é o que está lá no material da UF, da Rural, vai ser quem? Vai ser o valor nominal menos o desconto, né? Então, eu vou ter 5.000, que é o valor da nota promissória, menos 600, que vai dar R$4.400. Tá? Então, esse aqui é o valor que eu tenho do desconto. É o valor que eu vou receber, né, pela nota promissória, pelo cheque, pela maquininha, tá? Que é exatamente o que está aqui na parte de baixo. Estou resolvendo aqui com vocês. Tá? O desconto racional, que é o que a gente chama de por dentro, tá? Ele vai ser o quê? Ele vai ser o inverso dos juros simples, né? Se no juros simples o meu montante ele é igual ao capital vezes 1 mais a taxa vezes N, o que eu vou fazer? Eu não, nos juros simples, eu queria descobrir o valor do montante. No desconto, eu quero saber o valor do capital, que é o valor presente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar ele em evidência. Como é que eu coloco ele em evidência? Eu vou deixar o C isolado. Como é que eu faço para deixar o C isolado? Eu vou jogar ele para o outro lado. Se ele está multiplicando aqui o que está dentro do parênteses, eu jogo para o outro lado dividindo. Então, capital é igual ao montante dividido por 1 mais I vezes N, que é exatamente o que está aí na fórmula de baixo. Né? Essa fórmula aí é a fórmula da UF, tá? Mas da Rural, porque é a capital, a gente vai chamar de A, que é o valor atual, e o valor montante eu vou chamar de N, que é o valor nominal, dividido por 1 mais I vezes N. Tá? Então, essa aqui é a fórmula que a gente tem. Tá? E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter quem é o meu valor, e aí fazendo aqui a conta, quem é o meu valor nominal, que é o valor futuro, 5.000, dividido por 1 mais 0,02 vezes 6, né? Fazendo aqui, eu vou ter 5.000 dividido por 1,12, que vai dar 4.464,29, tá? Esse é o valor que eu vou receber por essa antecipação. O valor do desconto é o valor da diferença. Então, eu vou pegar o valor original, que é 5.000, menos o valor descontado, que é 4.464,29, que vai dar 535,71. Tá? Então, esse é o desconto racional ou por dentro. Tá? Eu vou deixar aqui, depois eu posso também colocar lá na plataforma, deixa eu descompartilhar aqui. A gente tem lá a gente tem no YouTube uma página
chamada Educação Financeira para Todos, tá? Eu vou colocar aqui o link, e aí vocês podem também ver os vídeos, né? Vou compartilhar aqui a telinha aqui, tá? Em que a gente tem alguns vídeos anteriores, tá? A gente tem alguns vídeos anteriores, a gente tem, por exemplo, orientações para a P1 do ano passado, as boas-vindas, eu tenho uma aula parecida com essa, aquela que eu já tinha mandado o link para vocês, né? A gente tem aqui, né, a apresentação da disciplina, a gente tem as lives que aconteceram no ano de 2022, né? Enquanto a gente ainda estava ali na pandemia, então a gente tem uma live sobre você está bem com as dívidas, primeiros passos para investir, seguros e previdência, imposto de renda, né? Daqui a pouco a gente vai entrar no imposto de renda. E a gente tem um vídeo aqui, ó, encontro online para dúvidas sobre juros e descontos. Então, Você já se perguntou por que alguns times de vendas alcançam o sucesso de maneira refazer esse exercício usando uma aula que eu vou explicar mais ou menos no final, essas questões. Tá? Então, também vou compartilhar aqui com vocês. Tá? E aí eu consigo aí o meu raciocínio. Vou compartilhar aí com vocês. Certo. Tá? Então, está ali também. E está lá no Educação Financeira para Todos, né? Então, vocês conseguem... Opa! Então, vocês conseguem ter aí uma noção aí mais geral, tá? Sobre a questão da calculadora, rapidamente, para mostrar aqui para vocês, eu vou colocar aqui a mesma questão que a gente fez anteriormente, com juros, né? Com juros compostos, né? Então, vou pegar aqui a mesma situação. Deixa eu compartilhar a tela aqui de novo. Então, vamos imaginar que eu tenho aquela mesma questão, tá? Só que ao invés de eu trabalhar com juros simples, eu trabalho agora com juros compostos. Então, o fluxo é exatamente o mesmo, tá? Então, eu tenho a prefeitura que pega 100 mil, que é o capital, que é o PV, durante 5 anos, a gente quer descobrir quanto que ela vai pagar, submetida a uma taxa de juros de 10% ao ano. E aí, gente, a gente vai usar uma outra fórmula, tá? Isso não vai cair na D, vai cair na P, tá? Mas só para eu ajudar aqui você em relação à questão da calculadora. A fórmula vai ser bem parecida com a fórmula dos juros simples, né? A fórmula dos juros simples era montante igual a capital vezes 1 mais o I vezes o N, certo? Qual a diferença para os juros compostos? Esse I, que estava ali do ladinho do N, ele vai sumir. Então, eu vou ter I mais N. E agora, desculpa, o I ele continua aqui. Só que o que vai agora sair vai ser o N. O N que estava do ladinho do I, ele vai virar expoente. Tá? Então, ele vai virar aqui Ele vai virar aqui elevado a N. Tá? E aí eu vou ter aquela mesma questão, né? Montante é igual a 100 vezes 1 mais 0,10, só que agora, ao invés de a gente multiplicar por 5, o 5 vai para cima. Tá? E aí eu tenho um valor de R$ 161.051, ou seja, mostrando aí a questão dos juros sobre juros, né? No vídeo que eu mostrei anterior para vocês, a gente vai explicar isso com mais detalhes, tá? Para finalizar, só para dar um spoiler mais ou menos para vocês da questão
de como usar a calculadora, por que o diagrama de fluxo de caixa ele é importante? É a gente saber quais são as informações. A gente vai pegar, na calculadora, a gente vai pegar cada elemento desse. Então, por exemplo, o 100 mil é o meu capital, é o que a gente chama de valor presente. E como a calculadora ela é norte-americana, de origem norte-americana, a gente vai chamar de PV, de Present Value, tá? 100 mil. O N é igual 5, o 10 é o I, e eu vou descobrir o FV, tá? Que é o valor futuro, que é a mesma coisa que o montante, tá? O 100 mil aqui, ele tem um CHS aqui do lado, porque a gente vai colocar ele negativo, tá? Então, a gente coloca ele negativo, ele é CHS porque é Change Signal, tá? E aí eu vou mostrar aqui para vocês como é que a gente faria esse cálculo aqui na HP12C, tá? Então, deixa eu descompartilhar. Eu vou colocar aqui HP, tá? Isso tudo vai estar lá no... Isso tudo vai estar lá naquele workshop que eu falei para vocês, tá? Então, ó, vou colocar aqui a calculadora, tá? O emulador da calculadora. Vou colocar ele aqui na tela. Isso aqui já mostrando para vocês como é que a gente faz na calculadora. Tá? Então, tem a calculadora HP12C aí na frente de vocês. Vocês têm o link, tá? As funções que a gente vai usar são essas aí da primeira linha. Vocês estão vendo aí que tem o N, né, na primeira linha, o N, o I, o PV, tá? O PMT, que a gente só vai usar em anuidade, e o FV, tá? Então, o que eu recomendo? Façam o curso da Fundação Bradesco, utilizem esse link, já vão ali testando como é que faz e tal, né? Que aí vocês já vão se preparando aí para a prova e já vão também tendo essa nova aprendizagem, tá? Então, o que a gente vai ter aí? Vamos lembrar lá. Vou pegar aqui e fazer aqui na calculadora, tá? Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente tem que limpar os registradores dela. Vocês vão olhar que na última linha tem uma teclinha laranja, que é o F, tá? Então, eu vou sempre apertar o F e vou apertar a função FIM e o REG, que tem esse X. Na terceira linha, tem o XY e tem o CLX, tá? Então, eu vou clicar aqui e vou clicar no Enter, tá? E aí eu vou limpar todos os registradores. E aí eu vou começar a digitar. Então, eu vou começar lá, 100 mil, tá aqui. Lembrando que na HP12C, como é um sistema norte-americano, o que para a gente é ponto, lá para eles é vírgula, e o que para eles é vírgula, o que para a gente é vírgula, o centavo, para eles é ponto, tá? Então, tem ali 100 mil, então eu vou apertar o PV, que é essa terceira tecla, tá? Só que eu vou mudar o sinal, então eu vou apertar o CHS, vai aparecer um sinalzinho de menos. Você botou 100 mil, né? Tá certo, tá certo. 100 mil. Porque lá a forma deles lá, o ponto é vírgula, tá? Nos Estados Unidos. E aí eu vou apertar o PV. Apertei o PV. Esse capital ele vai correr durante 5 anos. Então, eu vou apertar o 5, até o número 5, e vou apertar o N, que é essa primeira tecla. 5N, tá? Ele vai aparecer assim 5.00, porque eu botei para 2 casas decimais, tá? Como eu havia falado, o ponto, a vírgula para a gente é o ponto lá para a calculadora. Vou apertar o 10i, que é a taxa, 10, e como eu quero descobrir o montante, é o meu valor futuro, que é o FV, tá? Então, 161 mil, né? 051,00, tá? Então, ele vai estar mostrando que é para a gente ponto, né? Que separa os milhares, a gente vai ter a separação através de vírgula, e a nossa vírgula que separa os centavos vai ser na calculadora através de ponto, tá? A calculadora Platinum, que é um outro modelo, você pode mudar essa situação, tá? Que é um outro modelo aí voltado mais para o público brasileiro, tá? Que é o público aí que utiliza aí a calculadora, tá?
Então, vocês vão poder, aí eu recomendo, vocês entrarem lá na plataforma, na parte de juros compostos, a gente vai ter lá o link da calculadora, tá? A gente tem o manual da calculadora, a gente vai ter o link para a calculadora e o link também para esse treinamento aí, esse workshop que eu dou de 2 horas explicando tudo isso que eu acabei de falar aqui brevemente, usando a calculadora. Lembrando que a gente vai usar tudo para juros compostos. Em juros simples, a calculadora para a gente, HP12C, ela vai ser uma calculadora normal. Eu vou ter que fazer de forma algébrica mesmo, tá? Então, é mais ou menos dessa forma, tá? Eu espero que tenha, né, conseguido aí trazer pelo menos um panorama geral aí da disciplina. E aí, como já estamos aí no avançado da hora, aí eu vou abrir para uns 5 minutinhos de perguntas, que aí a gente bate 1h30 aí de vídeo aí para essa nossa aula inaugural. Alguém tem alguma questão, algum comentário? Pode abrir o microfone, pode escrever aqui no chat. Tá? Lembrando que a gravação vai estar disponível depois para todos os participantes. Ô, Rodrigo, boa noite. É o Fernando, tudo bem? Oi, Fernando, tudo bom? Seja bem-vindo. Eu sou o tutor lá do Polo Magé, aproveitei a oportunidade para acompanhar a sua aula, tá bom? Eu fico na dúvida. Na prova, teve alguém que me perguntou isso, na prova ele pode responder as questões só marcando como resposta as teclas que ele usou na HP ou não? Tem que botar a fórmula mesmo, né? Não, pode. Por exemplo, eu vou botar até aqui de novo aquele Word. Acho que não, deixa eu abrir aqui. Se a pessoa que está usando HP12C, deixa eu colocar aqui. Se a pessoa que estiver usando HP12C, ela colocar aquela sequência de teclas que eu mostrei aqui na calculadora, deixa eu aumentar aqui. Se a pessoa mostrar isso aqui, se a pessoa ela mostrar essa sequência de teclas aqui embaixo, tá ali, ó, ou pela calculadora HP12C e botar ali a sequência de teclas, está tranquilo. Não precisa desenvolver algebricamente, não. Tá? Mas tem que colocar essa sequência, tá? Deixa eu subir aqui. Essa sequência aqui, ó. A pessoa responder dessa forma, está validado, tranquilamente. Beleza, Rodrigo. Obrigado aí pela resposta. Valeu. Nada, tranquilo. Agora que eu vi aqui, né? Pode mostrar as teclas, pode usar as teclas aí na calculadora ou de forma algébrica. Lembrando que tem que estar, né? Qualquer resolução, a resolução ela tem que estar lá na prova, né? Não adianta só fazer a marcação, tá? Pessoal, se não tiver mais nenhuma questão, né? Eu queria agradecer a presença de todos aí nesse nosso encontro. A gente segue à disposição. A equipe de tutores e tutoras também está à disposição lá na plataforma, nos diferentes polos. Então, fiquem bem à vontade aí para que a gente tenha aí um período tranquilo aí ao longo desse semestre. Obrigado, professor. Boa noite. De nada, gente. Até a próxima, se Deus quiser. Obrigado, boa noite. Obrigada, professor. Boa noite.